12, versículo 14. A palavra de Deus assim nos diz: todavia, por este feito, deste uma grande ocasião para os inimigos do Senhor blasfemarem. Também a criança que te nasceu certamente morrerá. Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a esposa de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. Então Davi buscou a Deus pela criança, jejuou Davi, entrou e ficou prostrado a noite toda sobre a terra. Os anciãos da sua casa se levantaram e foram ter com ele para levantá-lo da terra, mas ele não quis e nem comeu pão com eles. Ao 7º dia, a criança morreu. E os servos de Davi temiam contá-lo, que a criança estava morta, porque diziam: enquanto a criança estava viva, falávamos com ele, mas ele não ouvia a nossa voz. Como, pois, lhe diremos agora que a criança está morta? Isto lhe afligirá muito mais. Quando Davi viu que os seus servos cochichavam, entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: a criança está morta. E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra, tomou banho, se ungiu, tocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Voltou para sua casa, pediu pão, e eles colocaram pão e ele comeu. Então disseram a ele os seus servos: que coisa é esta que fizeste? Jejuaste e choraste pela criança enquanto ela estava viva, mas agora que morreu, tu te levantas e come pão? E ele disse: enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor seja gracioso para comigo, de modo que a criança possa viver. Mas agora que ela está morta, por que eu deveria jejuar? Posso fazê-la voltar? Eu irei até ela, mas ela não retornará. Davi consolou Batseba, sua esposa. Entrou a ela, se deitou com ela, e ela deu à luz um filho. E ele chamou o seu nome de Salomão, e o Senhor o amou. E a amada igreja diga graças a Deus. Tomai os vossos assentos, obrigado pela gentileza. Eu li com vocês um texto que é muito conhecido. O dia que Deus enviou até Davi o profeta Natã. Vocês sabem que a função de um profeta, basicamente, de forma muito resumida, é fazer conhecido aos ouvidos de alguém ou de todo o povo qual é a vontade de Deus para esta pessoa ou para este povo. Esta basicamente é a função de um profeta. E o que é que o profeta Natã foi fazer, foi falar com Davi? Davi havia adulterado e a mulher ficou grávida, e ele traz o esposo da guerra, mas ele não se deita, o esposo não se deita com a mulher. Ele, percebendo que tinha arrumado um sério problema, ainda contribuiu tramando para que o esposo de Batseba fosse morto. Com a morte do marido, ele a toma por mulher. Eu não sei se a sensação de Davi é que estava tudo bem, tudo certo, mas Deus, que não faz parte desses acordos, né, enviou o profeta lá. E a vinda do profeta vai ensinar para a gente uma série de coisas. Não é necessariamente sobre isto que quero pregar, mas sobre os comportamentos de Davi. Mas esse é um texto que a gente aprende uma série de lições. A primeira: Davi, quando erra, quando peca, não é quando ele era o pastor de ovelhas, quando foi ungido entre os seus irmãos para ser o novo rei de Israel. Davi, quando erra, quando peca, Davi é rei, está estabelecido, não é? Já viu cumprido na vida dele os planos e promessas que Deus tinha para ele, mostrando para nós que Deus não tem problema em cumprir o que fala, em dar, porque suas mãos estão cheias de bênção para dar, mas à medida que Deus for nos honrando, a nossa vigilância e prudência precisa aumentar, não é? Não são poucos os casos de pessoas que na guerra, na prova, na luta, são fiéis, intensas na obra de Deus,
e quando Deus as honra, se viram para o Senhor. Deus vai lhe abençoar, mas à medida que Deus for lhe abençoando, aumente a sua vigilância, aumente a sua prudência. Esse texto mostra para a gente também que todo mundo na vida, um dia, uma hora, precisa ouvir verdades, não é? Ah, mas é um rei. Todo mundo, uma hora, precisa ouvir verdade, não é? O problema é que nós vamos nos cercando de pessoas que sempre nos falam aquilo que nós queremos e gostamos de ouvir. Se você se cerca, ou se você só tem amigos que lhe dizem coisas que você gosta de ouvir, reveja essas amizades. O amigo leal, o amigo sincero, o amigo fiel é aquele que diz não o que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Agora, entender que todo mundo precisa ouvir verdade não significa dizer que a verdade ela pode ser dita de qualquer jeito e de qualquer forma. A verdade ela tem dia, a verdade ela tem hora e a verdade ela tem jeito para ser dita. Normalmente nós dizemos assim acerca de algumas pessoas: fulano não gosta de ouvir verdade, não é? Meu marido, minha mulher, eu tenho um amigo que não suporta ouvir verdade. Será que ele não suporta a verdade ou ele não gosta do jeito que a verdade está sendo apresentada? Perceba como Natan chega até Davi, respeita a posição, não é? Por certo, mas olha o que Natan vai dizer a Davi. Um homem, ele vai contar uma parábola, uma história. Um homem tinha muitas ovelhas, e veio um viajante para a casa daquele que tinha muitas ovelhas. Gente, o que isso tem a ver com o pecado de Davi? O que isso tem a ver com a situação de Davi? Mas é a capacidade que Deus dá a todo mundo de apresentar as verdades. E ele era vizinho de um que tinha uma ovelha só, e ele tendo que dar de comer ao viajante, já que ele tem muitas, o natural, o normal seria de pegar das suas muitas. Sabe o que ele fez, Davi? Foi lá e pegou daquele que tinha uma só. Davi está ouvindo a história. Quando ele escuta a história, ele vai dar o seguinte veredito: este homem da história tem que morrer. Quem é o homem da história? Davi. Percebeu que quando a palavra é azeitada, ajeitada, ajustada, no dia e na hora certa, o culpado entra e nem percebe que está entrando? Você sabe que quem dá veredito é juiz, mas aqui quem está dando veredito é o réu. É o réu que está dizendo: este homem tem que morrer. Quando ele diz isto, aí Natan termina de enfiar a espada: este homem és tu. Eu já era, já foi, já entrou e nem percebeu. Diante do tratamento que Deus está dando a Davi, é assim que eu chamo a visita do profeta: tratamento. Um Deus que não desiste de nós, porque o dia que Deus virar as costas para a gente se arrebenta de vez. Mas Deus é como um pai que pode não concordar com o que estamos fazendo, mas não deixa de amar. Então Deus envia o profeta lá, e diante do tratamento só tem um caminho. O caminho é do arrependimento, o caminho é da confissão. E quando nós nos arrependemos, humilhados diante do Senhor, e confessamos os nossos erros e pecados, alcançamos o maior presente dado por Deus à humanidade: o perdão. O perdão é uma porta que se abre para quem está num beco sem saída. O perdão é a solução de um problema que pensávamos ser impossível. O perdão nos reconecta a Deus. O perdão nos religa a Deus. O perdão nos torna aptos outra vez. O perdão é o presente que Deus deu à humanidade. Se tem alguém acusado de alguma coisa aqui esta noite, eu preciso lhe dizer: a porta da graça ainda está aberta. A porta da misericórdia ainda está aberta. Se alguém está nos ouvindo em casa achando que para você acabou, já era, que é o seu fim, o Jesus que tem sangue, e o sangue dele tem poder para perdoar todo e qualquer pecado, está aqui para lhe dizer: há uma segunda chance, uma segunda oportunidade para você. É só aproveitar. Agora, quando eu digo isto, que perdoado, o Senhor tem poder para perdoar todos os nossos pecados, o texto nos mostra que perdoado sim, mas perdão não anula consequência. Consequência é uma coisa, perdão é outra.
Existem pessoas fazendo confusão com essas coisas. Pastor, eu acho que Deus não me perdoou. E por que é que você pensa assim? Porque essa guerra não acaba, esses problemas não terminam, e você precisa entender que você está perdoado, porque o perdão implica diretamente na nossa salvação. Você precisa estar perdoado para ser salvo, mas o perdão não anula as consequências daquilo que nós fizemos. Então você está perdoado, o céu te aguarda, mas as consequências dos seus atos, as consequências das suas ações, Paulo, escrevendo aos Gálatas, explica muito bem o que eu estou dizendo aos senhores. Ele diz: tudo aquilo que o homem plantar, isto ele vai colher. Isso não é para nos amedrontar, isso é para gerar cuidado em nós. Cuidado com o que, pregador? Com o que se fala. Cuidado com o que? Com as nossas ações, com as nossas atitudes. Tem gente que vai fazendo, vai falando, vai falando, uma hora a colheita vem. E normalmente quando a colheita vem, tem gente que dá uma de pobre coitado. Eu não sei por que eu estou passando por isso, não sabe não, né? Dá uma olhadinha para trás, as coisas que a senhora já fez, as coisas que a senhora já falou, mas eu pensei que Deus tinha esquecido. Não, esqueceu não. As consequências vêm daquilo que nós fazemos. Agora, ele libera uma sentença. A sentença de Natã para Davi e sua casa é de que a criança morreria, que Deus permitiria que a criança morresse. Era o início das consequências na vida de Davi. Natã então retorna para sua casa, pois sua missão estava cumprida. Então a Bíblia diz: e adoeceu a criança gravemente. E eu chamo a atenção dos senhores para isso. Quando a Bíblia diz que a criança adoeceu gravemente, o que Deus havia dito através de Natã está cumprindo, está acontecendo. O início das consequências na vida de Davi começaram. Só que o comportamento de Davi me chama a atenção. A Bíblia diz que diante deste cenário, que a criança estava adoecida gravemente, versículo 15, olha o versículo 16. Então buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi, entrou e ficou prostrado a noite toda sobre a terra. A criança está adoecida gravemente, sinalizando que vai morrer. Davi então assume um comportamento de total e completa humilhação, prostrado sobre a terra, um comportamento de clamor, invocação, sim, santificação. Ele vai orar a Deus pela criança, vai ficar jejuando pela criança, totalmente humilhado. Pastor, mas Deus não falou? Falou. Pastor, mas Deus não disse? Disse. A criança adoecida gravemente não era um sinal de que o que Deus havia dito iria acontecer? Sim, e eu penso assim também. E talvez se fosse eu, cruzaria os braços, ficaria chorando e aceitaria o fato de que a criança iria morrer ou estava morrendo. Mas esta é a graça da Bíblia. O comportamento de Davi mostra, ensina para nós que todas as vezes que você estiver, que nós estivermos lidando com coisas que estão para morrer, eu não desisto, eu não paro, eu não aceito, eu não cruzo os braços e fico esperando o fim chegar. Não, enquanto o fim não chega, tudo que estiver nas minhas mãos como possibilidade para fazer, eu faço. O problema de algumas pessoas é que estão vivendo o fim antes do fim chegar. Pastor, esta família está indo de mal a pior. Família indo de mal a pior não significa família acabada. Pastor, meu casamento está chegando ao fim. Casamento chegando ao fim não significa fim do casamento. Pastor, isto parece que não vai dar em nada. Parecer que não vai dar em nada não significa que necessariamente não vai dar. Então, enquanto não acontece, você se ergue, você se levanta e faz tudo aquilo que você pode fazer para que aquilo não aconteça. Eu vim dizer à Assembleia de Deus em Campo Grande esta noite que nós não desistiremos.
abriremos de nada. Nós não abriremos mão de nada. Como estamos no janeiro profético, recebendo mensagens que nortearão a nossa vida durante todo este ano, receba isso para a sua vida. Você não vai desistir de nada. Aleluia. O problema, penso eu, é que as pessoas querem agir quando as possibilidades são grandes. As pessoas querem fazer alguma coisa quando a certeza de que vai dar certo é altíssima. E eu preciso ser muito sincero com os senhores esta noite. Se você só anda, só se movimenta, só age quando as circunstâncias lhe são mais favoráveis do que desfavoráveis, se você só se movimenta quando a possibilidade é altíssima e a chance de dar errado é mínima, se você só se movimenta quando existem muitos elogios, vai dar certo, olha, vai virar, você nasceu para brilhar, sinto lhe informar, você dificilmente chegará em algum lugar. O ser humano precisa ter a capacidade de, em meio à crise,